O meu nome é Rita e durante 55 anos acreditei em algo que se revelou uma bela mentira. Acreditei que o amor, o sacrifício e a devoção seriam sempre retribuídos na mesma moeda. Acreditei que criar um filho com tudo o que se tem criaria um laço inquebrável. Acreditei que ser uma boa mãe significava que eu nunca estaria verdadeiramente sozinha. Mas, por vezes, as pessoas que mais amamos são as que nos ensinam as lições mais cruéis sobre a natureza humana. Eu era dona de uma pequena floricultura na Rua das Acácias. Nada de luxo, apenas um lugarzinho acolhedor onde os vizinhos vinham comprar rosas para aniversários de casamento e crisântemos para os seus jardins. Aquelas flores eram o meu orgulho, a minha independência, a minha prova de que eu podia construir algo belo com as minhas próprias mãos. O perfume das gardênias na primavera, a forma como a luz do sol entrava pelas janelas da loja à tarde, o sorriso de satisfação no rosto de um cliente quando encontrava exatamente o que precisava. Aquela loja era mais do que um negócio. Era a minha identidade, o meu santuário, o meu futuro. Mas quando o meu marido, Roberto, ficou doente, muito doente, tudo mudou. O cancro tem o poder de remodelar o nosso mundo inteiro sem pedir licença. Num dia, estamos a planear viagens de férias e a discutir sonhos de reforma. E no outro, estamos a aprender terminologia médica que nunca quisemos entender, a contar comprimidos e a ver o homem com quem nos casamos desaparecer pouco a pouco dentro de um corpo que o está a trair. Os médicos disseram que ele precisava de cuidados a tempo inteiro. O plano de saúde cobria algumas coisas, mas não o tipo de atenção contínua que lhe daria dignidade nos seus últimos meses. Eu tinha uma escolha a fazer: contratar estranhos para cuidar do homem que amei durante 30 anos, ou fechar a minha loja e tornar-me a sua cuidadora. Na verdade, não havia escolha. Quando se ama alguém tão profundamente, o conforto dessa pessoa torna-se mais importante do que os nossos próprios sonhos. Então, vendi a minha floricultura a um jovem casal que prometeu manter a sua essência, e usei esse dinheiro para dar ao Roberto os melhores cuidados possíveis. Aprendi a operar sondas de alimentação, a gerir horários de medicação e a prestar o tipo de cuidado paciente e gentil que só vem de um amor que se aprofundou ao longo de décadas. Durante 2 anos, dediquei tudo o que tinha para manter o Roberto confortável, para o manter ligado à vida, para manter a esperança viva na nossa casa, mesmo quando o prognóstico médico não oferecia nenhuma. Dormi em cadeiras ao lado da sua cama, cantei para ele quando não conseguia dormir, segurei a sua mão durante tratamentos que o deixavam fraco e com náuseas. Tornei-me a sua enfermeira, a sua companhia, a sua defensora junto de médicos que, por vezes, se esqueciam de que por trás de cada número de processo havia um ser humano com uma história e um coração. Quando o Roberto morreu, senti como se parte da minha alma tivesse sido amputada. Mas, mesmo no meu luto, não tive medo de ficar sozinha. O meu filho, Daniel, tinha sido um grande apoio durante a doença do pai, visitando-nos regularmente, ajudando com as consultas médicas, prometendo que a nossa família permaneceria forte, acontecesse o que acontecesse. "Mãe", disse ele, segurando as minhas mãos no funeral do Roberto, enquanto as lágrimas escorriam pelos nossos rostos, "a senhora nunca estará sozinha. A senhora abriu mão de tudo para cuidar do pai, e agora é a minha vez de cuidar de si. Venha morar conosco." A Sara e as crianças adorariam ter a avó por perto mais vezes. Aquelas palavras pareceram uma tábua de salvação atirada a alguém que se afogava em luto. Aos 55 anos, recomeçar parecia impossível. A floricultura já não existia. As minhas economias tinham sido consumidas pelas despesas médicas. A minha rotina diária estava completamente desfeita pela perda. O convite do Daniel não era apenas generoso. Parecia uma continuação natural dos laços familiares que sempre tínhamos valorizado. A Sara, a sua esposa, parecia genuinamente feliz com o acordo. "Temos aquele quarto de hóspedes enorme que nunca usamos", disse ela, apertando o meu ombro com o que pareceu um afeto sincero. "E honestamente, Rita, uma ajuda com as crianças seria ótima. Sabe como os nossos horários são uma loucura." Então, mudei-me para a casa da família do Daniel,
levando apenas o que cabia no quarto de hóspedes deles. A maior parte dos meus móveis foi para a caridade, juntamente com décadas de bens acumulados que tinham definido a minha vida independente. Eu dizia a mim mesma que era apenas um ajuste temporário, uma oportunidade para me curar da morte do Roberto, rodeada pela família que me amava. No início, tudo parecia perfeito. Eu ajudava a preparar o jantar, passava tempo com os meus netos depois da escola, contribuía com o que podia para as despesas da casa com o modesto dinheiro do seguro de vida do Roberto. Senti-me útil outra vez, necessária, parte de algo maior do que o meu próprio luto. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos a trabalhar para chegar aos 1000 inscritos, e isso ajuda muito o nosso trabalho. E comente de que cidade está a assistir. Adoro conectar-me com pessoas de todo o mundo. Mas lentamente, subtilmente, as coisas começaram a mudar. As calorosas boas-vindas do Daniel tornaram-se acenos breves. Os convites da Sara para participar nas atividades familiares tornaram-se menos frequentes. Os netos, que inicialmente estavam entusiasmados por ter a avó em casa, pareciam ter menos tempo para as histórias e os jogos que costumávamos partilhar. Eu dizia a mim mesma que era natural. As famílias precisam de tempo para se ajustar a novas formas de viver. Todos estavam ocupados com o trabalho, a escola e as inúmeras obrigações que preenchem a vida moderna. Eu provavelmente estava a ser demasiado sensível, demasiado ansiosa por atenção durante um período vulnerável em que o luto me tornava mais carente do que o habitual. Mas, no fundo, uma vozinha sussurrava que algo fundamental estava a mudar. A forma como as conversas paravam quando eu entrava numa sala. A forma como as minhas sugestões sobre planos familiares eram educadamente ignoradas ou rapidamente descartadas. A forma como comecei a sentir-me como uma convidada que ficou tempo demais, em vez de um membro da família que pertencia àquele lugar. Comecei a passar mais tempo no meu quarto, a ler livros que requisitava da biblioteca e a tentar não reparar no quão silenciosa a casa se tornava quando eu não estava a participar ativamente na vida familiar. Dizia a mim mesma que isto era normal, que todas as famílias tinham ritmos e rotinas que levavam tempo a acomodar novos membros. Ainda assim, a solidão instalou-se como um nevoeiro de inverno, lento, persistente, gelando tudo o que tocava. Eu sentia mais falta da minha floricultura do que esperava. Sentia falta de ter o meu próprio espaço, o meu próprio propósito, o meu próprio sentimento de contribuir com algo significativo para o mundo. Sentia falta de ser a Rita da floricultura, a Rita esposa, a Rita mulher com a sua própria vida para gerir. Agora, eu era apenas a Rita mãe, a Rita avó, a Rita mulher que precisava de cuidados, em vez de alguém capaz de cuidar dos outros. E foi aí que comecei a entender que, por vezes, as prisões mais cruéis são construídas por pessoas que afirmam amar-nos. O primeiro sinal de que a minha estadia estava a esgotar-se surgiu 3 meses depois de me ter mudado. A Sara estava a planear a festa de 8 anos do Tomás, e eu ofereci-me para fazer o meu famoso bolo de chocolate. A mesma receita que usei nos aniversários do Daniel quando ele era pequeno. O mesmo bolo que ele me implorava para fazer em ocasiões especiais. "Ah, que amável da sua parte, Rita", disse Sara, mal desviando o olhar do notebook onde encomendava a decoração online. "Mas eu já encomendei um bolo de super-herói da confeitaria. As crianças de hoje sabem como é, né? Querem que tudo saia perfeito para as fotos. Perfeito para as fotos. Como se o meu bolo caseiro, feito com amor e décadas de experiência, de alguma forma não fosse bom o suficiente para as redes sociais. Como se as mesmas mãos que tinham feito inúmeros bolos de aniversário para o seu próprio marido fossem, de repente, inadequadas para os seus filhos. Observei-a a navegar por sites de artigos para festas, a selecionar decorações que custavam mais do que eu costumava gastar em compras de supermercado para uma semana. Cada clique parecia enfatizar o quão desatualizada eu estava em relação à parentalidade moderna. Como os meus métodos antiquados não se encaixavam na imagem de família cuidadosamente curada deles. "Talvez eu possa ajudar com a decoração?", sugeri,
lembrando-me de como o Daniel e eu passávamos horas a preparar festas com faixas feitas à mão e jogos criativos que não exigiam equipamentos caros. Na verdade, contratamos uma organizadora de festas, respondeu Sara, ainda sem fazer contato visual. Já está tudo tratado. Mas obrigada na mesma. Já está tudo tratado. A frase atingiu-me como um tapa de leve, educado, mas inconfundivelmente dispensador. Eu estava a ser gerida, controlada, mantida à distância da celebração do meu próprio neto. A organizadora de festas era bem-vinda na casa deles para criar memórias, mas a avó que criou o pai do aniversariante era apenas uma reflexão tardia a oferecer uma ajuda que não era necessária. A festa em si foi uma obra-prima do entretenimento infantil moderno. Pula-pula, pintura de rosto, um mágico que manteve as crianças hipnotizadas durante 1 hora. Sentei-me numa cadeira de canto, a observar o meu neto a apagar as velas num bolo comprado, enquanto fotógrafos profissionais capturavam cada momento para a conta de Instagram da Sara. Ninguém me pediu para partilhar histórias sobre os aniversários de infância do Daniel. Ninguém me convidou para as fotos de grupo com os amigos da família que eu nunca tinha conhecido. Quando o Tomás abriu os presentes, mal olhou para o quebra-cabeça de madeira que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Algo educativo e bonito que duraria mais do que os brinquedos de plástico que enchiam o resto da pilha. Diz obrigado à avó Rita, incentivou Sara mecanicamente, da mesma forma que se lembra uma criança de agradecer a um parente distante por um presente obrigatório. O Tomás murmurou um agradecimento sem desviar o olhar do carrinho de controlo remoto que tinha capturado a sua atenção, e eu percebi que me estava a tornar invisível na minha própria família. Não exatamente ignorada, mas tratada com o tipo de distância educada reservada a parentes idosos que se vêem uma vez por ano no Natal. Naquela noite, depois de o último convidado ter saído e as decorações caras estarem a ser guardadas, ofereci-me para ajudar a limpar. Nós damos conta, mãe, disse o Daniel, já a carregar a máquina de lavar louça com uma eficiência que sugeria que aquilo era rotina. Por que não vai descansar? Descansar. Como se eu fosse uma inválida que precisava de poupar energia, em vez de uma mulher capaz que geria lares há mais tempo do que ele era vivo. Como se ajudar a limpar depois da festa do meu neto fosse, de alguma forma, demasiado exigente para a minha delicada constituição. Retirei-me para o meu quarto e ouvi os sons da vida familiar a continuar sem mim. A Sara e o Daniel a discutir o sucesso da festa, as crianças a tomar banho e a ir para a cama. A confortável rotina noturna de uma família que funcionava perfeitamente bem sem a minha participação. A exclusão tornou-se mais sistemática depois disso. Os jantares em família passaram para horários mais cedo, quando eu geralmente estava a descansar. Ou mais tarde, quando eu já tinha comido algo simples no meu quarto. Não queríamos acordá-la. Tornou-se a explicação padrão para decisões tomadas sem me consultarem. Os planos para o fim de semana eram discutidos em voz baixa e finalizados antes que eu soubesse que estavam a ser considerados. Viagens à praia, visitas a amigos, passeios a museus, tudo organizado em torno de horários que, de alguma forma, nunca incluíam verificar se eu gostaria de me juntar a eles. É muita caminhada, explicava a Sara quando eu descobria que tinham ido ao jardim zoológico sem me avisar. Achamos que poderia ser demais para si, demais para mim. Aos 55 anos, eu era aparentemente demasiado frágil para passeios em família que incluíam crianças com metade da minha idade. Demasiado delicada para atividades normais que eu desfrutava de forma independente há décadas. A minha idade tinha se tornado uma desculpa conveniente para a exclusão, uma forma de justificar deixarem-me para trás sem reconhecer que eles simplesmente preferiam a minha ausência. As atitudes das crianças também mudaram, refletindo os sinais subtis dos pais de que a avó Rita era mais uma obrigação do que uma alegria. A Laura, que costumava implorar por histórias para dormir, começou a dizer que estava demasiado cansada quando eu me oferecia para ler para ela. O Tomás parou de me mostrar os seus projetos e trabalhos de casa, correndo diretamente para os pais quando chegava a casa. Quando tentei ajudar com os trabalhos de casa numa tarde, a explicar problemas de matemática da mesma forma que tinha ensinado com sucesso ao Daniel anos antes,
O Tomás pareceu confuso e frustrado. A mãe faz de forma diferente, disse ele, afastando o meu lápis. Preciso de fazer do jeito dela para a escola. A Sara apareceu à porta exatamente nesse momento, como se estivesse a ouvir para ver se eu ultrapassava os limites. Obrigada por tentar ajudar, Rita, mas é melhor eu assumir. Eles estão a usar métodos novos agora, que são diferentes do que aprendemos. Métodos novos. Como se a matemática tivesse mudado fundamentalmente desde que eu andava na escola. Como se as minhas décadas de sucesso a ajudar crianças com os trabalhos de casa se tivessem tornado obsoletas da noite para o dia. Como se a minha experiência e conhecimento fossem relíquias desatualizadas que poderiam confundir crianças que precisavam de abordagens modernas para a aprendizagem. Comecei a notar como as conversas paravam quando eu entrava nos quartos, e depois recomeçavam em tons cuidadosamente neutros sobre o tempo e as compras de supermercado, em vez dos tópicos mais pessoais que estavam a discutir antes da minha chegada. Decisões familiares importantes eram tomadas sem a minha participação, e depois, anunciadas a mim como um facto consumado. Quando a mãe da Sara, Margarida, veio visitar por uma semana, o contraste foi impressionante. A Margarida foi incluída em todas as atividades, consultada sobre todas as decisões, bem-vinda em conversas sobre o futuro das crianças e os planos da família. Ela ajudou na cozinha, participou nas idas às compras, fez parte das rotinas de deitar com a intimidade fácil de alguém cuja presença era genuinamente valorizada. Rita, lembra-se da minha mãe, Margarida, disse a Sara ao apresentar-nos, como se não nos tivéssemos encontrado várias vezes antes. Ela vai ficar conosco durante a semana. A Margarida olhou para mim com a simpatia educada reservada a parentes pobres, oferecendo amabilidades sobre como devia ser bom viver com a família, enquanto compreendia claramente que a minha situação era diferente da dela. Ela era uma convidada bem-vinda. Eu era uma residente permanente cuja licença de boas-vindas tinha expirado. Durante a visita da Margarida, comi mais refeições sozinha do que no mês anterior inteiro. As atividades familiares multiplicaram-se, mas os meus convites desapareceram por completo. 3 gerações talvez seja gente demais para o restaurante. Tornou-se a explicação para os jantares em que não fui incluída. Eu observava da janela do meu quarto enquanto eles entravam no carro para passeios que eu nem sabia que estavam planeados, com a mãe da Sara a acomodar-se no banco do passageiro da frente, que se tinha tornado o meu lugar simbólico de exílio. Aquele lugar ao lado do Daniel costumava ser meu durante as viagens em família, na época em que eu era considerada essencial e não opcional. A mensagem estava a tornar-se inconfundivelmente clara. Havia espaço para uma avó nas atividades desta família, e não seria eu. Em dezembro, eu tinha me convencido de que as festas de fim de ano mudariam tudo. Certamente, o Natal nos lembraria a todos do que significava a família. Traria de volta o calor e a ligação que pareciam ter se perdido nas rotinas diárias de vidas ocupadas. Atirei-me aos preparativos com a energia desesperada de alguém que tenta provar o seu valor através de puro esforço e boas intenções. Gastei o meu pequeno rendimento mensal em presentes atenciosos, itens cuidadosamente escolhidos que mostravam o quão bem eu conhecia cada membro da família. Para o Tomás, um kit de marcenaria para iniciantes, porque ele tinha mencionado que queria construir uma casinha de passarinhos. Para a Laura, um lindo diário com o nome dela gravado na capa, porque ela tinha começado a escrever pequenas histórias. Para a Sara, um lenço elegante na sua cor favorita, que eu me lembrava de um comentário casual meses antes. Para o Daniel, uma foto emoldurada dele com o pai na sua formatura da faculdade. Um momento que eu pensei que ele gostaria de preservar. Passei semanas a embrulhar cada presente na perfeição, adicionando notas escritas à mão que recordavam memórias especiais e expressavam o meu amor por cada um deles. Não eram presentes caros, mas foram escolhidos com o tipo de atenção que só vem de quem se importa verdadeiramente com a felicidade de alguém. Na manhã de Natal, acordei cedo, fiz café e sentei-me na sala de estar, à espera que a família se reunisse em torno da árvore.
Os presentes que eu tinha arrumado cuidadosamente debaixo dos galhos pareciam modestos em comparação com os pacotes elaborados que a Sarah e o Daniel tinham comprado um para o outro e para as crianças. Mas eu disse a mim mesma que o amor importava mais do que o preço. Quando a família finalmente se reuniu, as crianças rasgaram a sua pilha de eletrônicos caros e roupas de marca com o entusiasmo eficiente de quem aprendeu a esperar abundância. Os meus presentes cuidadosamente escolhidos foram abertos rapidamente, recebidos com breves agradecimentos e, em seguida, postos de lado sem o tipo de exame que sugerisse interesse genuíno. O Tomás olhou para o kit de marcenaria por cerca de 3 segundos antes de pegar na sua nova consola de videojogos. A Laura folheou as páginas em branco do diário uma vez e depois voltou a organizar a sua coleção de materiais de arte, que claramente custou mais do que eu tinha gasto com todos juntos. Muito atencioso da sua parte, mãe, disse o Daniel, a segurar a foto emoldurada com o apreço educado que se mostraria pelo presente de um estranho. Mas reparei que ele a pousou imediatamente e não mencionou a memória que representava, ou o significado daquele dia de formatura em que o Roberto e eu estávamos tão orgulhosos das conquistas do nosso filho. A Sarah examinou o lenço com o olhar crítico de quem avalia a qualidade em vez do sentimento. É bonito, disse ela, embora o seu tom sugerisse que não era bem o seu estilo. Vou ter de encontrar ocasiões para o usar. Ocasiões para o usar. Como se um presente da sogra exigisse circunstâncias especiais, em vez de ser algo que ela pudesse realmente gostar de usar. Como se a minha compreensão das suas preferências fosse tão pobre que o lenço precisaria de ser encaixado no seu guarda-roupa, em vez de ser bem-vindo nele. Mas o verdadeiro golpe veio quando percebi que, enquanto eu tinha passado semanas a selecionar presentes pessoais para cada um deles, eles tinham se esquecido completamente de mim até ao último minuto. O Daniel entregou-me um envelope com um vale-presente para um restaurante local. Nem sequer um restaurante que eu tivesse mencionado gostar. Apenas uma cadeia genérica que não sugeria qualquer pensamento sobre as minhas preferências reais. Pensamos que talvez gostasse de um bom jantar fora, acrescentou a Sarah, embora a sua atenção já se estivesse a desviar para ajudar a Laura a configurar o seu novo tablet. É tão difícil saber o que dar às pessoas. Difícil saber o que dar às pessoas. Depois de viver na casa deles por 8 meses, depois de inúmeras conversas sobre os meus interesses e memórias, depois de décadas a ser a mãe do Daniel, eles não conseguiram pensar numa única coisa que eu pudesse realmente querer ou precisar. O vale-presente pareceu mais um pagamento a um prestador de serviços do que um presente para um membro querido da família. Mas eu sorri e agradeci, porque que outra coisa poderia fazer? Reclamar dos presentes far-me-ia parecer ingrata, exigente, como o tipo de parente difícil que as famílias toleram em vez de valorizarem. Disse a mim mesma que dar presentes nunca tinha sido o forte deles, que o amor se expressava de outras formas que eu, provavelmente demasiado sensível, não estava a notar. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam com os seus novos brinquedos e o Daniel e a Sarah relaxavam com o seu vinho caro e queijos finos, ofereci-me para preparar a ceia de Natal. Eu tinha planeado uma refeição tradicional com todos os pratos que tinham tornado as nossas celebrações familiares especiais quando o Daniel era pequeno, o peru com crosta de ervas que o Roberto sempre cortava com cerimônia, a receita de farofa que tinha sido passada pela minha avó, o molho de cranberry que eu fazia do zero porque a versão enlatada nunca tinha o mesmo sabor. Na verdade, mãe, já fizemos reservas no restaurante do lago, disse o Daniel sem levantar os olhos do seu novo livro. Eles têm um buffet especial de Natal que dizem ser fantástico. Reservas. Feitas sem me consultar, planeadas em torno da minha ausência, agendadas como se eu não fizesse parte da família que iria celebrar junta. O restaurante era caro, do tipo que exigia planeamento antecipado e orçamentos para ocasiões especiais. Eles claramente esperavam por esta refeição há semanas, enquanto eu, tolamente, planeava cozinhar para eles. Ah, disse eu, a tentar esconder a minha desilusão. Parece ótimo. A que horas devo estar pronta? O silêncio que se seguiu foi alto o suficiente para preencher a sala inteira.
O Daniel e a Sara trocaram um olhar que eu já conhecia bem. A comunicação visual de duas pessoas que precisavam de coordenar a sua resposta a uma situação embaraçosa. A questão é, mãe, disse a Sara lentamente. Só fizemos reservas para 4. As crianças queriam muito experimentar este lugar e nós pensamos... Bem, pensamos que talvez preferisse ficar em casa a descansar. Sabe como os restaurantes ficam cheios nas festas? Como os restaurantes ficam cheios nas festas? Como se eu fosse uma inválida que não conseguia lidar com situações sociais normais. Como se estar rodeada de outras famílias a celebrar o Natal fosse de alguma forma demasiado estimulante para a minha delicada constituição. Como se eu fosse o tipo de pessoa idosa que precisava de ser protegida da agitação de um jantar de festa, em vez de ser incluída nele. Eu podia ligar e ver se conseguem adicionar mais um lugar à reserva. Ofereci, embora a minha voz soasse fraca até para mim mesma. Provavelmente é tarde demais, disse o Daniel rapidamente. Esses lugares esgotam com meses de antecedência para o Natal. E honestamente, mãe, as porções lá são muito grandes. Pode ser comida a mais. Comida a mais. Outro insulto gentil, disfarçado de preocupação com o meu bem-estar. Aos 55 anos, eu era aparentemente demasiado frágil para porções de restaurante. Demasiado delicada para celebrações em família. Demasiado incômoda para ser incluída em planos de festa que tinham sido feitos especificamente para me excluir. Passei a tarde de Natal sozinha em casa, a ouvir os sons das famílias da vizinhança a regressar das suas próprias celebrações, enquanto fazia uma sanduíche com as sobras de peru de supermercado que encontrei no frigorífico. O silêncio parecia diferente da calma pacífica de que eu outrora desfrutava. Este era o eco oco do abandono, a solidão específica que vem de ser esquecida por pessoas que deveriam lembrar-se de que éramos importantes. Quando eles regressaram do jantar, cheios de histórias sobre a comida deliciosa e o ambiente festivo, ouvi com o interesse educado de alguém que ouve falar de experiências que nunca será convidado a partilhar. As crianças estavam sonolentas e satisfeitas. O Daniel e a Sara relaxados e felizes com a sua refeição especial. Todos tiveram exatamente o Natal que queriam, exceto a pessoa que passou meses a desejar ser incluída na criação dessas memórias. Devia ter visto o buffet de sobremesas, mãe, disse o Daniel, a alargar o cinto com o gesto satisfeito de quem comeu bem. Talvez possamos levá-la lá outra vez. Outra vez. A promessa condicional que toda a pessoa excluída aprende a reconhecer. O convite vago para o futuro que faz a rejeição presente parecer temporária e atenciosa, em vez de permanente e cruel. Uma outra vez que nunca chegaria, uma outra ocasião que, de alguma forma, nunca seria a certa para incluir o membro inconveniente da família que complicava a sua dinâmica de grupo perfeita. Naquela noite, deitada na cama, numa casa que nunca pareceu menos um lar, finalmente admiti a mim mesma o que andava a tentar negar há meses. Eu não era um membro amado da família que estava a passar por um mal-entendido temporário. Eu não era uma viúva em luto que precisava de tempo para se adaptar a uma nova forma de viver. Eu não era sequer uma anciã honrada cuja presença acrescentava sabedoria e continuidade à vida familiar. Eu era um fardo, uma obrigação, um problema a ser gerido, em vez de uma pessoa a ser estimada. E o pior de tudo era que eles eram todos tão educados, tão cuidadosos a disfarçar a sua exclusão como preocupação com o meu bem-estar, que eu nem sequer podia zangar-me sem parecer ingrata pela sua suposta bondade. Mas no fundo, algo começava a mudar. A mágoa ainda estava lá, aguda e constante, mas por baixo dela, um sentimento diferente estava a criar raízes. Não era raiva, exatamente, nem resignação. Algo mais silencioso, mas mais forte. A certeza sólida que surge quando finalmente se compreende exatamente qual é o nosso lugar. Janeiro trouxe um frio que parecia infiltrar-se nos meus ossos e permanecer lá. Não importava quantas camadas de roupa eu vestisse, ou quão alto ligasse o aquecimento no meu pequeno quarto. Mas o arrepio que eu sentia não tinha nada a ver com o clima, e tudo a ver com a percepção gradual de que me tinha tornado um fantasma na casa do meu próprio filho, presente, mas não vista, a falar, mas não ouvida, a existir,
mas sem realmente viver. A rotina pós-festas instalou-se na casa como um cobertor pesado. E com ela, veio um novo nível de indiferença casual que parecia mais cortante do que a exclusão educada a que me tinha habituado. Era como se qualquer fino pretexto de calor familiar que tivesse sido mantido durante a época festiva tivesse sido finalmente abandonado, agora que os aspectos performativos da união já não eram necessários. A Sara parou de perguntar se eu queria café quando preparava o seu bule matinal. O Daniel parou de dizer bom dia quando passava pelo meu quarto a caminho do trabalho. As crianças retomaram as suas rotinas escolares sem reconhecer a minha presença na cozinha quando pegavam no pequeno almoço e nas mochilas. Eu tinha me tornado parte da mobília, notada apenas quando, de alguma forma, estava no caminho. Numa manhã de final de janeiro, dei por mim na cozinha às 6h30, a preparar um chá e a tentar conseguir um momento de ligação com o Daniel, antes de ele sair para o trabalho. Ele andava apressado, a juntar o seu portátil e papéis, movendo-se com a pressa eficiente de alguém cuja mente já estava no escritório. Tenha um bom dia, querido, disse eu, usando o mesmo tom gentil que usei para o mandar para a escola durante 12 anos da sua infância. Ele parou por um instante, e eu pensei que ele poderia realmente responder com algo mais do que o seu habitual resmungo de reconhecimento. Em vez disso, ele olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era raiva nem afeto, mas algo que fez o meu estômago apertar de preocupação. Mãe, disse ele lentamente, precisamos de conversar em breve. Sobre os arranjos. Arranjos. A palavra ficou a pairar no ar depois de ele sair, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar de perto. Que tipo de arranjos? Arranjos para quê? A ameaça vaga daquela única palavra seguiu-me pelo resto do dia como uma sombra da qual eu não conseguia livrar-me. Naquela tarde, enquanto a Sara estava no trabalho e as crianças na escola, tentei tornar-me útil, organizando a desarrumada sala de estar. Nada de grandes mudanças, apenas a arrumar revistas e a dobrar mantas. O tipo de tarefa doméstica leve que poderia demonstrar o meu valor como membro da casa. Quando a Sara chegou à casa e viu o que eu tinha feito, a sua reação não foi de gratidão. Foi de irritação mal contida. Rita, disse ela, a inspecionar a sala arrumada com óbvio desagrado. Eu tinha aquelas revistas arrumadas da forma que eu queria, e aquelas mantas estavam posicionadas especificamente para as fotos de staging que tenho tirado para o Instagram. Fotos de staging. Eu tinha, sem saber, perturbado a sua estética doméstica cuidadosamente curada, os arranjos artificiais que faziam a casa deles parecer perfeita para as redes sociais. A minha tentativa de ajudar tinha interferido na sua gestão de imagem, e eu pude ver no seu rosto que aquilo era, de alguma forma, a gota d'água, em vez de um pequeno inconveniente. Desculpe, disse eu, já a mover-me para colocar as coisas de volta como as tinha encontrado. Eu estava só a tentar. Eu sei o que estava a tentar fazer, interrompeu a Sara, a sua voz com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Mas este é o nosso espaço, Rita, a nossa casa. Talvez fosse melhor se a senhora ficasse mais no seu quarto. O nosso espaço. A nossa casa. A mensagem era inconfundível. Eu não pertencia às áreas comuns da casa onde tinha sido convidada a viver. A minha presença era disruptiva para a vida familiar deles. As minhas tentativas de contribuir eram interferências indesejadas. Eu era uma inquilina cujo contrato tinha expirado, uma convidada que tinha ficado tempo demais, cerca de 6 meses a mais. Naquela noite, ouvi o Daniel e a Sara a conversar no quarto deles, as suas vozes a atravessar as paredes finas em fragmentos que eu não pude deixar de ouvir. Não estava a tentar escutar, mas quando se vive num limbo, os nossos ouvidos ficam atentos a conversas que possam conter informações sobre o nosso destino. Não pode continuar assim. A voz da Sara, frustrada e cansada. Eu sei, mas é complicado. A resposta do Daniel, igualmente tensa. A sua mãe, mas ela está a... Mais palavras que não consegui perceber, e depois a Sara outra vez. A afetar as crianças, desconfortáveis na sua própria casa. A afetar as crianças. Desconfortáveis na sua própria casa.
Eu estava a ser culpada por criar tensão numa família que me tinha excluído sistematicamente de todas as interações significativas. A minha presença estava, de alguma forma, a envenenar a harmonia doméstica. A minha mera existência no espaço deles estava a causar problemas que exigiam soluções, sobre as quais eu não seria consultada. Puxei o cobertor por cima da cabeça e tentei bloquear as suas vozes, mas o estrago estava feito. Qualquer pequena esperança a que eu me tinha agarrado de que as coisas pudessem melhorar, de que pudéssemos encontrar o caminho de volta para sermos uma família de verdade, desfez-se em pó naquela noite. Eu não era uma mãe e avó amada a passar por um período difícil de adaptação. Eu era um problema que precisava de ser resolvido, um fardo que precisava de ser aliviado, um obstáculo à felicidade deles que eles estavam finalmente prontos para remover. As semanas seguintes passaram numa névoa de polidez cuidadosa e distância crescente. Parei de me oferecer para ajudar com qualquer coisa. Parei de tentar participar em conversas. Parei de fingir que tinha algum lugar real nas suas vidas diárias. Tornei-me o que eles aparentemente queriam que eu fosse: invisível, silenciosa, a ocupar o mínimo de espaço possível enquanto eles decidiam como se livrar de mim permanentemente. Comecei a passar dias inteiros no meu quarto, saindo apenas para usar a casa de banho e, ocasionalmente, pegar em algo simples para comer quando a cozinha estava vazia. Dizia a mim mesma que lhes estava a dar o espaço que eles claramente queriam. Mas, na verdade, estava a esconder-me da lembrança constante de que me tinha tornado indesejada no único lugar que tinha para viver. Durante aquelas longas e solitárias horas, dei por mim a pensar constantemente no Roberto. Não no Roberto doente e a morrer dos seus últimos anos, mas no jovem que tinha prometido amar-me para sempre, que acreditava no nosso futuro juntos, que nunca imaginou que a sua esposa acabaria sozinha e indesejada na casa do filho deles. Perguntava-me o que ele pensaria da frieza do Daniel, do ressentimento mal disfarçado da Sara, da forma como os seus netos tinham sido ensinados a ver a avó como um incômodo, em vez de uma bênção. Às vezes, imaginava conversas com o Roberto, a explicar-lhe como tudo tinha corrido mal, a pedir-lhe conselhos sobre o que fazer quando a família pela qual se sacrificou tudo decide que somos dispensáveis. Mas, mesmo na minha imaginação, ele não tinha respostas. A morte tinha o levado para além do alcance da crueldade humana, mas tinha me deixado para trás para a enfrentar sozinha. Numa terça-feira particularmente sombria de fevereiro, depois de uma manhã a fingir não notar como a família tinha tomado o pequeno almoço e saído para o trabalho sem reconhecer a minha existência, dei por mim sentada na beira da cama, a segurar o frasco de comprimidos para dormir que me tinham sido prescritos após a morte do Roberto. Não porque quisesse magoar-me, mas porque estava a tentar lembrar-me de como era ter um futuro pelo qual valesse a pena planear. Os comprimidos chocalhavam suavemente no frasco de plástico, e percebi que, pela primeira vez na minha vida, compreendia verdadeiramente por que algumas pessoas simplesmente desistem. Quando já não somos úteis para as pessoas que mais amamos, quando a nossa presença causa mais problemas do que alegria, quando cada dia traz novas provas de que somos um fardo em vez de uma bênção, torna-se difícil ver o sentido em continuar. Sentei-me ali por um longo tempo, sem tomar nenhuma decisão, apenas a reconhecer quão completamente a minha vida tinha sido desmantelada. A floricultura tinha desaparecido. O Roberto tinha desaparecido. A minha independência tinha desaparecido. As minhas economias tinham desaparecido. O meu propósito tinha desaparecido. As boas-vindas tinham desaparecido. Até o amor do meu filho parecia ter se evaporado, substituído por obrigação e ressentimento que cresciam a cada dia. Mas algures naquele momento sombrio, quando tinha atingido o fundo do desespero, algo se agitou. Não era esperança, exatamente, nem raiva. Algo mais silencioso, mas mais poderoso. Uma pequena centelha da mulher que eu era antes de me tornar o fardo de outra pessoa. Coloquei o frasco de comprimidos de volta na gaveta sem o abrir. Não porque tivesse encontrado razões para ser otimista, mas porque de repente me lembrei de algo importante. Eu ainda tinha algo de que eles se tinham esquecido. Algo que eles não sabiam que existia.
Algo que poderia mudar tudo. O que eles não sabiam, o que o Daniel tinha esquecido ou escolhido ignorar, era que quando o Roberto e eu compramos a nossa primeira casa há 32 anos, o pai dele tinha insistido num arranjo particular. O pai do Roberto era um homem prático que tinha vivido tempos difíceis e aprendido a não confiar que os bons tempos durariam para sempre. Coloquem os dois nomes em tudo, disse-nos ele durante um almoço de domingo na sua cozinha, a apontar o garfo para nós para enfatizar. Contas bancárias, escrituras de imóveis, apólices de seguro, tudo. Nunca se sabe quando um de vocês pode precisar de tomar decisões pelos dois. Então, quando o Roberto e eu compramos aquele pequeno sobrado na Alameda das Mangueiras, a nossa primeira casa de verdade, o lugar onde planeávamos envelhecer juntos, os nossos dois nomes foram para a escritura. Propriedade igual, direitos iguais, poder de decisão igual sobre o que aconteceria ao nosso investimento partilhado. Quando o Roberto ficou doente e precisamos de dinheiro para tratamentos que o plano de saúde não cobria, discutimos a venda da casa. O mercado imobiliário estava forte, e a propriedade tinha triplicado de valor nas 3 décadas em que lá vivemos. Mas o Roberto recusou-se, mesmo quando as contas médicas se acumulavam e as nossas economias diminuíam. Essa casa é a sua segurança, Rita, disse ele durante um dos seus momentos mais lúcidos nas últimas semanas. Prometa-me que não a vai vender, a menos que seja absolutamente necessário. Prometa-me que terá sempre um lugar que lhe pertença. Eu prometi, embora na altura achasse que a sua preocupação era desnecessária. O Daniel era família, e a família cuida uns dos outros. Eu nunca precisaria de reclamar a minha metade de uma casa quando tinha um filho amoroso que queria que eu vivesse com ele. Mas, sentada naquele quarto frio, a sentir-me como uma estranha indesejada no que deveria ser o meu refúgio, lembrei-me daquela promessa. Mais importante, lembrei-me de que eu ainda era dona de metade de uma casa que agora valia quase $400.000. Uma casa que estava vazia enquanto eu vivia como um caso de caridade no quarto de hóspedes do meu filho. Na manhã seguinte, enquanto o Daniel estava no trabalho e a Sara a tratar de recados, caminhei até a biblioteca pública a 3 quarteirões de distância. A mesma biblioteca onde eu tinha passado inúmeras manhãs de sábado com o jovem Daniel, a ajudá-lo com trabalhos da escola e a alimentar a sua curiosidade sobre tudo, desde dinossauros à astronomia. Agora, eu estava lá numa missão de pesquisa diferente. Passei 2 horas no computador, a pesquisar registros de propriedade e os meus direitos legais como coproprietária. O que descobri fez as minhas mãos tremerem enquanto tomava notas no pequeno bloco que tinha trazido comigo. Não só eu ainda era dona de metade da casa, mas, como cônjuge sobrevivente, eu tinha o direito legal de lá viver, independentemente do que qualquer outra pessoa quisesse. A casa estava vazia há 8 meses, enquanto o Daniel decidia o que fazer com ela. Ele mencionava ocasionalmente que precisava de a esvaziar e colocar à venda, mas essas conversas aconteciam sempre à minha volta, e não comigo, como se a propriedade fosse inteiramente dele para dispor. Mas não era inteiramente dele. Metade de tudo o que o Roberto e eu construímos juntos pertencia-me, e eu nunca tinha assinado nada a abdicar desses direitos. No meu luto e gratidão pela oferta de abrigo do Daniel, eu simplesmente tinha saído da minha própria casa sem considerar que não precisava de o fazer. Naquela tarde, tomei uma decisão que pareceu despertar de um sono longo e confuso. Eu ia visitar a casa na Alameda das Mangueiras, a minha casa, e ver exatamente o que tinha estado a perder. A viagem de autocarro de 20 minutos pareceu uma viagem no tempo. À medida que passávamos por bairros e marcos familiares, lembrei-me da mulher que eu era antes de o luto e a dependência me terem tirado a confiança. Eu já tinha sido Rita, pequena empresária, proprietária de casa, esposa e mãe. Não apenas Rita, a hóspede indesejada que precisava de ser gerida e, eventualmente, realocada. A casa parecia mais pequena do que eu me lembrava, mais sólida e acolhedora de uma forma que a casa moderna do Daniel, no seu condomínio, nunca pareceu.
A varanda da frente, onde o Roberto e eu costumávamos tomar o café da manhã, ainda tinha o baloiço que instalamos no nosso 10º aniversário. O jardim que eu cuidei durante décadas mostrava sinais de dormência de inverno, mas as plantas perenes que eu tinha escolhido e nutrido com tanto cuidado ainda estavam lá, à espera que a primavera as chamasse de volta à vida. Usei a minha chave. O Daniel não se lembrou de a pedir de volta. E entrei no hall de entrada que tinha testemunhado 30 anos da vida diária da nossa família. A casa cheirava a pó e a vazio, mas por baixo desses cheiros superficiais, eu ainda conseguia detetar vestígios do lar que tínhamos criado juntos, óleo de limão do lustramóveis que eu usava religiosamente, lavanda dos sachês que eu colocava nos armários, o cheiro indefinível de um lugar onde as pessoas tinham sido genuinamente felizes. A maior parte dos nossos móveis ainda estava lá, coberta com lençóis como fantasmas da vida que tínhamos partilhado. O Daniel tinha levado algumas peças. A secretária do Roberto, o conjunto de jantar que pertencera à sua avó, alguns dos eletrônicos. Mas a estrutura da nossa casa permanecia intacta, à espera que alguém a trouxesse de volta à vida. Andei por cada divisão lentamente, a lembrar-me não apenas dos grandes momentos que celebramos aqui, mas das terças-feiras à noite e dos sábados de manhã comuns que compunham o tecido do nosso casamento. A cozinha onde cozinhei milhares de refeições, a sala de estar onde vimos o nosso filho crescer de menino a homem, o quarto onde o Roberto morreu pacificamente durante o sono, 6 meses depois do seu último tratamento ter falhado. Mas ao mover-me pelas divisões familiares, não estava a pensar no passado, estava a planear o futuro. Um futuro que não dependia da caridade do Daniel ou da tolerância da Sara. Um futuro onde eu viveria no meu próprio espaço, tomaria as minhas próprias decisões e reconstruiria a independência que tinha entregado quando o luto me tornou vulnerável. A casa precisava de obras. 8 meses de abandono tinham criado problemas que exigiam atenção. Algumas janelas precisavam de ser vedadas, o aquecedor precisava de manutenção, o quintal precisava de ser limpo. Mas estas eram tarefas manejáveis, o tipo de desafios de manutenção que vem com a posse de uma casa, e não obstáculos intransponíveis. Mais importante, a casa precisava de um residente que a amasse de volta à vida. Alguém que entendesse as suas peculiaridades e apreciasse o seu caráter. Alguém que tivesse história dentro daquelas paredes e uma visão para o seu futuro. Naquela noite, regressei à casa do Daniel a sentir-me diferente do que me sentia há meses. Não zangada ou desafiadora, mas silenciosamente determinada. Jantei no meu quarto como de costume. Ouvi a rotina noturna da família como de costume. Fui para a cama à minha hora habitual. Mas, por dentro, algo fundamental tinha mudado. Eu não ia passar o resto da minha vida a ser gerida como um problema que precisava de ser resolvido. Não ia aceitar ser tratada como um fardo por pessoas que se tinham esquecido de que eu passei 30 anos a criar a base financeira que lhes permitia viver confortavelmente. Não ia fingir que ser indesejada na casa do meu filho era o mesmo que não ter um lar. Nos dias seguintes, comecei a fazer preparativos discretos. Pesquisei empresas de serviços públicos e organizei a reativação dos serviços na casa da Alameda das Mangueiras. Contactei a companhia de seguros para reativar a apólice de proprietário que tinha sido suspensa, mas não cancelada. Marquei uma visita com um profissional de pequenos reparos para resolver os problemas de manutenção mais urgentes. Fiz tudo isto durante o dia, enquanto o Daniel trabalhava e a Sara geria a sua própria agenda ocupada. Usei o computador e o telefone da biblioteca pública, paguei pelos serviços com a modesta conta corrente que tinha mantido separada das finanças domésticas que o Daniel geria. Movi-me com cuidado e em silêncio, não porque estivesse a ser secreta, mas porque tinha aprendido o valor de completar os planos antes de os anunciar a pessoas que poderiam tentar interferir. Mais importante, comecei a lembrar-me de quem eu era antes de me tornar dependente de outra pessoa. Eu tinha gerido um negócio com sucesso durante 15 anos, a cuidar de tudo, desde o inventário às relações com os clientes e ao planeamento financeiro. Tinha navegado pela doença do Roberto com força e graça, tomando decisões difíceis sob pressão,
enquanto mantinha a esperança em circunstâncias impossíveis. Tinha criado um filho que era bem-sucedido o suficiente para ter uma casa grande e um estilo de vida caro. Estas não eram as conquistas de alguém que precisava de ser cuidado ou gerido por outros. Eram as realizações de uma mulher competente que se tinha perdido temporariamente no rescaldo de uma perda profunda. Pela primeira vez em meses, senti algo que estava ausente há tanto tempo que quase me tinha esquecido do seu nome. Não era esperança, exatamente, nem raiva. Algo mais estável e confiável do que qualquer uma dessas emoções. Senti-me eu mesma novamente. E isso era algo com que eles não contavam. A transformação não foi dramática o suficiente para atrair atenção imediata. Mas, nas semanas seguintes, pequenas mudanças começaram a acumular-se de formas que deixaram o Daniel e a Sarah inconscientemente desconfortáveis. Comecei a sair de casa com mais frequência, sempre com explicações vagas sobre recados ou visitas à biblioteca que não convidavam a perguntas. Parei de pedir permissão para usar o telefone ou o computador, simplesmente anunciando que estaria ocupada por algumas horas, sem explicar o que me mantinha ocupada. Mais significativamente, parei de tentar inserir-me nas suas atividades familiares. Chega de ofertas esperançosas para ajudar com o jantar ou os trabalhos de casa. Chega de olhares melancólicos para a porta quando eles se preparavam para sair sem mim. Chega de tentativas de provar o meu valor através de contribuições domésticas que eram consistentemente descartadas como interferência. Este afastamento pareceu confundi-los mais do que os meus esforços anteriores para me conectar os tinham irritado. A Sarah apanhou-me a vestir o casaco numa terça-feira de manhã e perguntou, com o que pareceu genuína curiosidade, para onde eu ia. Apenas alguns assuntos pessoais para tratar. Respondi agradavelmente, a ajustar o meu lenço com a calma eficiência de quem tem lugares para ir e coisas para fazer. Assuntos pessoais? Repetiu ela, como se o conceito de eu ter os meus próprios assuntos para gerir fosse de alguma forma estranho. Está tudo bem? Precisa de ajuda com alguma coisa? A ironia não me passou despercebida. Durante meses, eles tinham deixado claro que queriam que eu estivesse menos presente, menos envolvida, menos necessitada da sua atenção. Agora que eu estava, de facto, a tornar-me mais independente, eles pareciam perturbados com a mudança. Era como se me preferissem dependente e grata, em vez de autossuficiente e ocupada com assuntos que não lhes diziam respeito. Está tudo bem, assegurei-lhe, porque era verdade. Pela primeira vez em quase um ano, estava mesmo tudo bem. Estou apenas a tratar de algumas coisas que andava a adiar há demasiado tempo. Durante estas ausências misteriosas, eu estava sistematicamente a reconstruir a infraestrutura de uma vida independente. Os serviços públicos na casa da Alameda das Mangueiras foram restaurados e estavam a funcionar. Tinha contratado um serviço de limpeza para tratar de 8 meses de pó e abandono. E as divisões familiares estavam a começar a parecer um lar novamente, em vez de um museu da minha vida anterior. Também tinha contactado um advogado, não para algo dramático ou vingativo, mas para garantir que eu compreendia os meus direitos e opções em relação à propriedade que eu partilhava com o espólio do Roberto. A consulta tinha sido esclarecedora de formas que foram além do simples aconselhamento jurídico. Dona Rita, explicou o advogado depois de rever a escritura da propriedade e o testamento do Roberto. A senhora tem o direito legal absoluto de residir nesta casa. De facto, o seu filho precisaria do seu consentimento por escrito para vender a propriedade, uma vez que a senhora a possui em conjunto com ele como herdeira do seu falecido marido. Consentimento por escrito. O Daniel andava a falar há meses em resolver a questão da casa do pai e prepará-la para o mercado, como se estas decisões fossem inteiramente dele. Mas todos os planos que ele tinha discutido casualmente na minha presença exigiam a minha assinatura para se tornarem realidade. Eu não era apenas uma viúva com ligações sentimentais à casa da família. Eu era uma proprietária com estatuto legal e poder de decisão. O advogado também explicou que eu poderia, se quisesse, forçar a venda da propriedade e reclamar a minha metade dos lucros. Com os valores de mercado atuais, isso significaria um cheque de quase $200 mil.
O suficiente para garantir a minha independência permanentemente. O suficiente para garantir que nunca mais precisaria de depender da caridade ou da tolerância de ninguém. Mas eu não estava interessada em forçar uma venda. Eu queria viver na casa que o Roberto e eu criamos juntos, rodeada de memórias que traziam conforto em vez de dor, num espaço que me pertencia por direito, e não pela generosidade condicional de outra pessoa. Entretanto, as minhas interações com a família do Daniel tinham se estabelecido numa distância educada que parecia mais honesta do que as tentativas forçadas de intimidade que todos fingíamos manter. Eu era cortês, mas não ansiosa. Presente, mas não intrusiva. Disponível, mas não desesperada pela atenção deles. Esta nova dinâmica pareceu intrigar mais o Daniel do que a Sara. Ele começou a fazer tentativas ocasionais de conversa que pareciam artificiais e incertas, como se estivesse a testar se algo tinha mudado fundamentalmente entre nós. "A senhora parece diferente ultimamente, mãe", disse ele uma noite, quando me encontrou a ler na sala de estar. "Mas, não sei. Independente?" "Independente." Ele disse a palavra como se fosse uma condição médica que pudesse exigir tratamento, em vez de um estado saudável para qualquer adulto. Como se a minha necessidade e gratidão anteriores tivessem sido mais naturais do que a minha autossuficiência atual. "Suponho que estou a sentir-me mais eu mesma novamente", respondi, a marcar o meu lugar no livro sem o fechar completamente. O luto muda as pessoas, mas não precisa de as diminuir permanentemente. Ele mexeu-se desconfortavelmente, querendo claramente dizer algo mais, mas incerto sobre como prosseguir. "A senhora está feliz aqui? Quero dizer, estamos a cuidar bem de si? A cuidar bem de mim." A pergunta revelou tanto sobre como ele via o nosso arranjo. Eu não era um membro da família a partilhar a casa deles. Eu era uma responsabilidade a ser gerida, um dever a ser cumprido com vários graus de sucesso. "Vocês têm sido muito generosos", disse eu cuidadosamente, a escolher palavras que eram verdadeiras sem serem nem gratas nem críticas. "Mas tenho pensado que talvez seja a altura de eu considerar outros arranjos." Outros arranjos. Observei o seu rosto a processar esta informação, vendo confusão misturada com o que poderia ter sido alívio. Durante meses, ele e a Sara tinham me tratado como um problema que precisava de ser resolvido, mas, aparentemente, esperavam ser eles a escolher a solução. "Que tipo de outros arranjos?" perguntou ele, sentando-se à minha frente com a atenção alerta de quem sentia que uma conversa importante estava prestes a acontecer. "Nada de dramático", assegurei-lhe, porque tinha aprendido o valor de manter os meus planos privados até estarem concluídos. "Apenas a explorar algumas opções que possam dar a todos nós mais espaço para vivermos as nossas vidas naturalmente." Mais espaço para vivermos as nossas vidas naturalmente. A frase foi diplomática o suficiente para evitar um confronto, ao mesmo tempo que deixava claro que a nossa situação atual não era sustentável para nenhum de nós. Eu podia vê-lo a tentar interpretar o que eu queria dizer, a perguntar-se se aquilo era uma boa notícia ou algo com que ele se devesse preocupar. Ao jantar naquela noite, reparei que o Daniel e a Sara trocavam olhares com mais frequência do que o habitual, a ter o tipo de comunicação silenciosa de casal que sugeria que iriam discutir sobre mim assim que eu estivesse fora do alcance dos seus ouvidos. Mas, ao contrário das conversas anteriores que eu tinha ouvido acidentalmente, não estava ansiosa com o que eles pudessem estar a planear. Eu tinha os meus próprios planos agora. Na manhã seguinte, fiz uma última viagem à casa da Alameda das Mangueiras. Desta vez, levando uma mala com os meus pertences mais essenciais. Não tudo. Isso teria levantado questões que eu ainda não estava pronta para responder, mas o suficiente para passar algumas noites na minha própria casa. A testar como era viver de forma independente novamente. A casa acolheu-me de volta como uma velha amiga que esperava pacientemente pelo meu regresso. Dormi no quarto que o Roberto e eu partilhamos durante 30 anos, mas em vez de ser dominada por memórias da sua doença e morte, dei por mim a lembrar-me dos bons tempos. As preguiçosas manhãs de domingo em que líamos os jornais na cama.
A forma como ele me trazia café exatamente como eu gostava. O silêncio confortável de duas pessoas que tinham aprendido a partilhar o espaço sem conversa constante. Cozinhei a minha primeira refeição a sério em meses, usando ingredientes que eu própria escolhi e preparando-os da forma que preferia, em vez de me adaptar às restrições alimentares e horários de outra pessoa. Sentei-me à minha própria mesa de cozinha, a comer comida que tinha feito na minha própria cozinha, a planear melhorias que queria fazer na minha própria casa. Pela primeira vez desde a morte do Roberto, senti-me uma pessoa, e não um problema. Como uma mulher com poder de decisão, em vez de um fardo que requeria gestão. Como alguém com um futuro, em vez de alguém cuja vida útil tinha terminado quando o seu marido morreu. Quando regressei à casa do Daniel na noite seguinte, a carregar a pequena mala de viagem que tinha levado, a Sara esperava-me na cozinha com óbvia curiosidade. "Onde esteve?" perguntou ela, embora o seu tom sugerisse que estava a perguntar mais por preocupação com as minhas atividades do que com a minha segurança. "A tratar de alguns assuntos pessoais", respondi, usando a mesma frase que se tornara a minha resposta padrão às perguntas sobre a minha crescente independência. Mas, desta vez, acrescentei algo novo. "Provavelmente, deveria mencionar que vou passar mais noites fora nas próximas semanas. Só para que saibam e não se preocupem se o meu quarto estiver vazio às vezes." Deu. A informação ficou a pairar no ar entre nós, levantando claramente questões que ela não tinha a certeza se tinha o direito de fazer. Onde é que eu estava a ficar? Que assuntos pessoais exigiam atenção durante a noite? O que é que eu estava a planear que não partilhava com eles? Pela primeira vez na nossa relação, eu tinha informações que eles queriam, em vez de ser eu a procurar ser incluída nas suas decisões. O momento para o qual eu me tinha estado a preparar inconscientemente chegou numa noite chuvosa de quinta-feira, em março, 3 semanas depois de ter começado as minhas ausências misteriosas. E apenas 2 dias depois de me ter mudado oficialmente de volta para a casa da Alameda das Mangueiras a tempo inteiro. Eu planeara contar ao Daniel e à Sara sobre a minha decisão de forma gradual, gentil, de uma maneira que minimizasse o drama e preservasse o que quer que restasse das nossas relações familiares. Mas o Daniel forçou a conversa a acontecer no tempo dele, e não no meu. Eu estava no meu quarto, na casa dele. Tinha ficado lá 2 noites por semana para manter a ilusão de que ainda lá vivia, enquanto fazia a transição gradual dos meus pertences de volta para a minha própria casa, quando o ouvi ao telefone no corredor, do lado de fora da minha porta. Ele não estava a tentar ser discreto. "Sim, eu entendo que o mercado está forte neste momento", dizia ele, com a voz a carregar o tom confiante que usava para discussões de negócios. "Gostaria de agendar uma reunião para discutir a colocação do imóvel à venda. Está vazio há quase 1 ano e está na hora de seguir em frente." Ele estava a falar com um corretor de imóveis sobre a venda da casa. A minha casa. O lar que o Roberto e eu tínhamos construído juntos. A propriedade da qual eu era coproprietária com ele. O lugar onde eu vinha a reconstruir silenciosamente a minha independência no último mês. Ele estava a fazer planos para a vender sem me consultar, tal como tinha feito planos sobre a minha vida sem me consultar durante quase 1 ano. "O imóvel fica na Alameda das Mangueiras, 247, continuou ele, e ouvi-o dar detalhes sobre a metragem quadrada e o tamanho do terreno, como se estivesse intimamente familiarizado com uma casa que visitara talvez 6 vezes desde a morte do pai. "Eu sou o herdeiro, por isso não deve haver complicações com a escritura." O herdeiro. Não um dos herdeiros, não alguém que possuía a propriedade em conjunto com a sua mãe, mas o herdeiro, no singular, como se eu tivesse deixado de existir quando o Roberto morreu, como se o meu nome na escritura fosse apenas uma formalidade que podia ser ignorada quando inconveniente. Algo se cristalizou naquele momento, ao ouvir o meu filho a apagar casualmente os meus direitos legais, enquanto planeava lucrar com uma propriedade da qual eu era dona de metade. Isto não era sobre ele ser negligente ou sobrecarregado de responsabilidades. Não era sobre ele tentar ajudar-me, gerindo assuntos financeiros complicados que eu não conseguiria tratar.
Era sobre ele tratar-me como se eu já estivesse morta. Abri a porta do meu quarto e entrei no corredor, onde o Daniel ainda falava com o corretor, a discutir análises de mercado e preços de venda comparáveis. Quando ele me viu, o seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, embaraço e, finalmente, uma espécie de irritação defensiva, como se eu estivesse a espiar um assunto privado que não me dizia respeito. Depois ligo-lhe de volta, disse ele ao telefone, a terminar a conversa com a eficiência abrupta de quem foi apanhado a fazer algo que sabia ser questionável. Daniel, disse eu, mantendo a minha voz calma e controlada, apesar da raiva que crescia no meu peito. Precisamos de conversar. Mãe, eu ia discutir isto consigo, disse ele rapidamente, já a mudar para o tom de desculpa, mas paternalista, que usava quando precisava de explicar decisões de adultos a alguém que considerava incapaz de as compreender. Eu sei que é emocional, mas a casa do pai está vazia há quase 1 ano. Não faz sentido financeiramente continuar a pagar impostos e manutenção de um imóvel que ninguém está a usar. Ninguém está a usar. Eu vivia naquela casa há 3 semanas, a cozinhar na sua cozinha, a dormir nos seus quartos, a cuidar do seu jardim, a trazê-la de volta à vida após meses de abandono. Mas, para o Daniel, eu era ninguém. A minha presença não contava. O meu direito à propriedade era invisível. O que te faz pensar que ninguém a está a usar? Perguntei, genuinamente curiosa sobre como ele tinha chegado a essa conclusão. Ele pareceu confuso com a pergunta, como se a resposta fosse óbvia. Bem, está vazia desde que o pai morreu. Todos nós seguimos com as nossas vidas. É hora de deixar o passado para trás e ser práticos sobre estas coisas. Seguimos com as nossas vidas. Todos nós, aparentemente, exceto a mulher que de facto viveu naquela casa durante 30 anos e que, para começar, nunca quis sair de lá. Daniel, disse eu, sentindo uma estranha calma a descer sobre mim, preciso que entendas algo muito importante. Eu não segui em frente daquela casa porque, na verdade, nunca a deixei, e certamente não te dei permissão para a venderes. Permissão? Ele riu, mas foi um riso nervoso de alguém que começava a suspeitar que tinha entendido mal algo fundamental. Mãe, eu não preciso de permissão. O pai deixou-me a casa no testamento. Na verdade, disse eu, adotando o tipo de tom paciente que usava quando ele era pequeno, e precisava que conceitos complicados lhe fossem explicados lentamente. O pai deixou a metade dele da casa para ti. Mas a minha metade nunca foi dele para deixar a ninguém. Porque eu ainda estou viva e ainda sou a dona. O silêncio que se seguiu foi alto o suficiente para preencher o corredor inteiro. Observei o rosto do Daniel enquanto ele processava esta informação, a vê-lo a trabalhar nas implicações legais da copropriedade, dos direitos de meação do cônjuge e das suposições que ele vinha a fazer sobre a minha situação financeira. A sua metade, repetiu ele lentamente, como se estivesse a testar o som das palavras. A minha metade, confirmei. Como em 50%. Como em, não podes vender a casa sem a minha assinatura. Como em, tenho todo o direito legal de lá viver, que é exatamente o que tenho estado a fazer nas últimas 3 semanas. A senhora tem estado a viver lá? A voz da Sara veio de trás de mim, e virei-me para a ver de pé, no topo das escadas, aparentemente atraída pelo som da nossa conversa. É para lá que tem ido? São esses os seus assuntos pessoais? Entre outras coisas, disse eu, incluindo-a na conversa com a mesma cortesia calma que mantinha com o Daniel. Também me tenho encontrado com advogados para garantir que compreendo os meus direitos, a reativar os serviços públicos, a organizar a manutenção e, de um modo geral, a cuidar da minha propriedade. Minha propriedade. Pude ver ambos a absorverem esta frase, a reconhecerem que ela mudava tudo na nossa dinâmica familiar. Eu já não era a dependente deles. Já não era o problema deles para resolver ou o fardo para gerir. Eu era uma proprietária, alguém com poder de decisão, alguém com recursos e opções que eles não sabiam que existiam. Mas mãe, disse o Daniel, e pela primeira vez em meses a sua voz carregava emoção genuína em vez de obrigação educada. Nós pensávamos,
Quer dizer, a senhora parecia tão perdida depois da morte do pai, tão incapaz de lidar com as coisas. Estávamos a tentar ajudar. Eu sei que estavam, disse eu, e era sincero. E agradeço por terem aberto a vossa casa para mim quando eu estava de luto e confusa. Mas, em algum ponto do caminho, ajudar-me tornou-se gerir-me, e gerir-me tornou-se tolerar-me, e tolerar-me tornou-se planear como descartar-me. Isso não é... A Sara começou a protestar, mas eu levantei a mão gentilmente. Eu ouvi-vos a discutir casas de repouso, disse eu simplesmente. Ouvi-vos a falar sobre arranjos que vos dariam mais espaço. Observei-vos a excluírem-me das atividades familiares e a tratarem-me como um fardo que eram generosos em carregar. E hoje ouvi o Daniel a planear vender a minha casa sem me consultar, como se eu já estivesse morta e não pudesse opor-me às suas decisões. A verdade ficou a pairar no ar entre nós, não negada porque era inegável. Eles tinham estado a planear a minha remoção das suas vidas, a isolarem-me sistematicamente enquanto se posicionavam como meus cuidadores, em vez de minha família. Então, aqui está o que vai acontecer, continuei, sentindo-me mais forte a cada palavra. Eu vou continuar a viver na minha casa, que é onde eu deveria ter estado desde o início. Vocês vão continuar a viver na vossa casa, que é onde deixaram claro que preferem estar sem mim. E todos nós vamos parar de fingir que caridade e amor são a mesma coisa. O Daniel olhava para mim como se eu tivesse passado por algum tipo de transformação sobrenatural, como se a mãe dependente que ele vinha a gerir tivesse sido substituída por uma adulta competente que ele não reconhecia. Mas e a sua situação financeira? Perguntou ele fracamente. E a sua segurança? E os cuidados de saúde, as emergências e todas as coisas com que precisa de ajuda? Eu dou um jeito, disse eu, a sorrir pela primeira vez em meses com um calor genuíno. Eu geri um negócio durante 15 anos. Geri os cuidados do teu pai durante uma doença terminal. Consegui criar um filho que se tornou bem-sucedido o suficiente para poder ter uma casa como esta. Acho que consigo cuidar de mim mesma. A mulher que passara quase um ano a implorar por inclusão, aceitação e amor, tinha sido substituída por alguém que já não precisava da permissão deles para existir. 6 meses depois, eu estava sentada no meu próprio jardim, numa manhã quente de setembro, a beber café na minha caneca favorita, enquanto observava as rosas tardias que tinha plantado em memória do Roberto. A casa, na Alameda das Mangueiras, tinha sido transformada de um monumento ao luto numa celebração da vida. A minha vida, vivida nos meus próprios termos, rodeada de escolhas que refletiam as minhas preferências, em vez da tolerância de outra pessoa. As renovações foram modestas, mas significativas. Pintei a cozinha de amarelo sol, a cor que sempre quis, mas na qual cedi quando o Roberto preferia cores neutras. Converti o antigo escritório dele numa pequena biblioteca, onde podia ler sem interrupções ou explicações. Contratei um paisagista para me ajudar a criar um jardim de meditação no quintal, um espaço tranquilo onde eu podia lembrar-me do passado sem ficar presa a ele. Mais importante, comecei um novo capítulo que honrava a minha história enquanto abraçava o meu futuro. A floricultura já não existia, mas o meu amor por cultivar plantas encontrou uma nova expressão no pequeno negócio que lancei a partir de casa. Jardins da Rita. Especializou-se em criar paisagens bonitas e de baixa manutenção para pessoas que queriam a alegria da jardinagem, sem o compromisso avassalador que, por vezes, ela exige. A ironia não me passou despercebida. Eu estava mais ocupada e financeiramente mais segura aos 56 anos do que estivera aos 55, quando pensava que os meus anos produtivos tinham acabado. Os clientes encontravam-me através do boca a boca e dos sites simples que aprendi a criar durante as minhas sessões de pesquisa na biblioteca. Eram mulheres da minha idade, e mais velhas, que queriam que os seus espaços ao ar livre refletissem as suas personalidades em vez de expectativas genéricas de condomínios. Eu estava particularmente orgulhosa do jardim memorial que projetei para Eleonora Pires, uma viúva de 80 anos que queria homenagear a memória do seu falecido marido, com plantas que florescessem ao longo das estações que ele amava. Trabalhar com ela lembrou-me de que o luto podia ser canalizado para a criação, em vez de ser apenas suportado como destruição.
A minha relação com o Daniel e a Sarah estabeleceu-se em algo mais honesto do que o que fingíamos manter antes. Vemo-nos ocasionalmente. Feriados, aniversários, eventos familiares que exigem a minha presença como avó, e não a minha participação como dependente. As crianças também pareciam mais confortáveis com este arranjo, visitando a casa da avó como a aventura especial que se tornara, em vez de a encontrarem como a presença constrangedora que complicava a sua vida doméstica. O Daniel foi forçado a confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre como me tratou durante o meu ano de dependência. A conversa não foi agradável para nenhum de nós, mas foi necessária para ambos. Eu pensei que estava a ser útil, disse ele durante uma das nossas primeiras discussões honestas, depois de eu me ter mudado. Pensei que a senhora precisava de alguém que cuidasse de tudo, porque parecia tão perdida. Eu estava perdida. Reconheci, porque era verdade. Mas estar perdida não é o mesmo que ser incompetente. E precisar de ajuda não é o mesmo que precisar de ser gerida. Ele teve dificuldade em entender a distinção no início, mas gradualmente começou a ver como as suas boas intenções se transformaram em algo que me diminuía, em vez de me apoiar. O reconhecimento foi doloroso para ele, penso eu, porque o Daniel não é cruel por natureza. Ele simplesmente caiu na armadilha de acreditar que ser necessário significava estar no controlo. A Sarah demorou mais a ajustar-se à minha independência, talvez porque estivesse mais confortável com a hierarquia clara que a posicionava como a nora competente a gerir a sogra em declínio. A minha transformação de fardo para empreendedora perturbou o seu sentido de dinâmica familiar, de formas que a deixavam visivelmente desconfortável durante as nossas interações. Mas até a Sarah foi forçada a reconhecer que eu era mais feliz e saudável, a viver de forma independente do que alguma vez fui enquanto aceitava a caridade deles. Quando ela mencionava às amigas que a mãe do Daniel tinha começado o seu próprio negócio e estava a ir muito bem, eu conseguia ouvir a surpresa na sua voz, como se a minha competência fosse um desenvolvimento inesperado, em vez de uma capacidade recuperada. Os netos ajustaram-se ao novo arranjo com a flexibilidade que as crianças trazem às circunstâncias em mudança. O Tomás adorava visitar a minha casa porque eu o deixava ajudar no jardim, ensinando-o a plantar sementes e a cuidar das plantas com a paciência que os seus pais ocupados nem sempre conseguiam ter. A Laura reivindicou o assento da janela na minha biblioteca como o seu local especial de leitura. E estabelecemos a tradição de partilhar livros e discutir histórias, sem a pressão do tempo que caracterizava a sua vida sobrecarregada em casa. Estas relações pareciam mais genuínas do que as interações que forçávamos quando eu vivia sob o teto deles. As crianças não eram solicitadas a acomodar uma presença indesejada nas suas rotinas diárias. E eu não estava desesperadamente a tentar provar o meu valor através de uma disponibilidade excessiva. Podíamos simplesmente desfrutar da companhia um do outro durante visitas naturais, em vez de navegar pelas emoções complexas que rodeavam o meu estatuto anterior de hóspede permanente. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido interna. Eu redescobri a mulher que era antes de o luto e a dependência me terem convencido de que a minha vida útil tinha acabado. Não a mesma mulher, a perda muda as pessoas de formas permanentes, mas uma versão mais forte, que aprendeu a distinguir entre vulnerabilidade temporária e incapacidade permanente. Entrei para um grupo de apoio a viúvas que se reunia mensalmente no centro comunitário, não porque precisasse de ajuda para gerir o meu luto, mas porque aprendi que partilhar sabedoria era tão importante como procurar apoio. Muitas das mulheres do nosso grupo lutavam com os mesmos problemas que eu enfrentei. Filhos adultos bem-intencionados que, gradualmente, assumiam mais decisões do que o necessário. Confusão financeira que fazia a independência parecer impossível. Isolamento social que fazia qualquer oferta de abrigo parecer a salvação. Tornei-me uma espécie de defensora não oficial de mulheres que se encontravam em situações semelhantes, ajudando-as a compreender os seus direitos legais, a conectar-se com recursos e a distinguir entre assistência temporária e dependência permanente. Era um trabalho profundamente satisfatório, que me fazia sentir útil de formas que iam além da sobrevivência pessoal. A parte mais difícil,
disse eu ao grupo durante uma reunião recente. Não é perder o marido, a casa ou a segurança financeira. A parte mais difícil é perder o sentido de nós mesmas como alguém capaz de tomar decisões e resolver problemas. Assim que recuperamos isso, tudo o resto se torna manejável. Uma das novas membras, uma mulher de 62 anos chamada Catarina, cuja filha a convencera a vender a casa e a mudar-se para um residencial sênior que ela odiava, começou a chorar quando terminei de falar. Eu costumava dirigir o departamento de contabilidade de uma construtora. Disse ela, entre lágrimas. Gere orçamentos, prazos e dezenas de funcionários. Mas, de alguma forma, a minha própria filha acha que sou confusa demais para escolher o que tomar no café da manhã. Dei o meu número de telefone à Catarina depois da reunião e ela ligou-me na semana seguinte para pedir ajuda para compreender as suas opções financeiras. 6 semanas depois, ela tinha saído do residencial sênior e mudado para um pequeno apartamento que lhe dava independência, sem as responsabilidades de manutenção de uma casa. A filha não ficou feliz com a decisão, mas a Catarina parou de procurar permissão para escolhas que eram legitimamente suas. Estas eram as vitórias que davam significado à minha nova vida, para além da recuperação pessoal. Cada mulher que recuperava a sua autonomia, cada família que aprendia a distinguir entre ajudar e controlar, cada situação em que o amor era expresso através do respeito em vez da gestão, estes sucessos pareciam pequenos atos de justiça, num mundo que, com demasiada frequência, descarta as mulheres no momento em que parecem vulneráveis. Nesta manhã particular de setembro, enquanto eu planeava o meu dia em torno de uma consulta com um cliente e de uma aula de cerâmica à noite que comecei a frequentar só porque me interessava, refleti sobre quão completamente a minha vida tinha mudado. Há um ano, eu implorava por ser incluída nas atividades familiares de outra pessoa. Agora, eu selecionava que convites sociais aceitar com base na minha própria agenda e preferências. Há um ano, eu dependia financeiramente de pessoas que se ressentiam de me sustentar. Agora, eu ganhava o suficiente com o meu negócio de paisagismo para não só me sustentar confortavelmente, mas também para começar a poupar para o tipo de viagens e experiências que sempre quis experimentar. Mais importante, há um ano, eu estava convencida de que a minha história estava a chegar ao fim, que as partes interessantes e produtivas da minha vida tinham terminado quando o Roberto morreu. Agora eu entendia que o luto tinha sido uma transição, em vez de uma conclusão, uma passagem difícil entre capítulos, em vez da página final do meu livro. Eu não era a mesma mulher que se mudou para a casa do Daniel, a carregar nada mais do que tristeza e gratidão. Eu era alguém que aprendeu que amor sem respeito é apenas outra forma de abandono, que a família pode ser reconstruída sobre bases melhores quando necessário, e que, por vezes, o maior presente que se pode dar a alguém é recusar-se a ser o fardo que esperam que nos tornemos. Enquanto terminava o meu café e me preparava para começar outro dia a viver a vida que escolhi, em vez de aceitar a vida que outros planearam para mim, sorri para uma verdade que levei 56 anos a compreender plenamente. Às vezes, as pessoas que tentam salvar-nos precisam de ser salvas das suas próprias boas intenções. E, por vezes, a melhor maneira de preservar uma família é parar de fingir que obrigação e amor são a mesma coisa.